recebê-los aqui. Que bom que estamos formando hoje, então, a nossa egrégora aqui, né, para trabalhar esse essa pequena vivência, né, a jornada do Cristo interno. Essa vivência é uma vivência terapêutica e simbólica, inspirada aí na Semana Santa, na qual estamos, né? Hoje estamos no sábado, que é o sábado do vazio, mas aí no decorrer aqui nós vamos buscar desde o domingo de Ramos, lá, que foi domingo passado, né, até amanhã, que é a paixão de Cristo, né? Que é a Páscoa, enfim. Então, abrindo aqui essa vivência, nós teremos 2 horas de duração do nosso evento, né? E agora, dando as boas-vindas a todos vocês, eu gostaria de que vocês fiquem à vontade para escrever o nome de vocês ou para falar. Quem quiser, fique à vontade, a voz é de vocês aqui. Eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que vocês estão chegando nesse espaço, o que que vocês esperam desse evento, né? E que seja uma grande troca, um bom despertar aí para nós, uma boa jornada. Vamos caminhar juntos. Júlia, seja muito bem-vinda, Júlia. Tá ótimo, buscar esperança, se conectar. Excelente. Isa também está aqui colocando que achou curioso o tema e queria se aprofundar um pouco mais nessa questão do Cristo interno, olhando pela questão dos arquétipos. Maria, olha, temos 2 Marias aqui hoje. Então vamos lá. Então vamos começar, né, com esse Cristo interno, primeiro começando então pela imagem de Cristo, essa figura, esse arquétipo, né? Então falando um pouco de arquétipo, quando a gente fala de arquétipo, né, nós estamos falando na inspiração, né, de se inspirando na obra de Jung, né, que ele fala sobre os arquétipos. Então essa jornada reflete aí o mito universal do herói, o que eu quis trazer para nós aqui hoje, tá bom? Como descrito por Joseph Campbell, né? Então, a descida, a travessia, o renascimento, tudo isso é identificado nessa história, nessa semana da Páscoa aí com Cristo. E também com base na focalização de Gendrin, né? Nós escutamos o corpo como um templo vivo da alma. Então, juntando esse olhar do arquétipo, dos modelos, né? É um modelo universal, que se nós falarmos de Cristo aqui, falarmos de Cristo no Japão, na Europa, qualquer outro lugar no Oriente, as pessoas vão ter esse arquétipo como imagem vinda da Bíblia. Claro que existem muitas pessoas que não sabem, não, né? Mas a grande maioria do mundo sabe quem é Jesus. Então, vamos pensar nessa história, nos inspirar e trazermos isso de uma forma arquetípica para o nosso dia a dia, né? Nos encontrando. Hoje, sábado, por exemplo, é o dia do vazio, nos encontrando e pensando juntos o que esperamos, né? Desse vazio que é a espera, é a gestação, é a grande mãe, né? Que vem aí então gestando para amanhã renascer. Renascer, nascer, trazer o novo, né? Então é isso. Vou deixar aqui uma frase de acolhimento, que a caverna que você teme entrar, guarda o tesouro que você tanto procura. É uma frase de Joseph Campbell, né? Bastante conhecida, que traz aí que vem aí na jornada do herói. Tá bom? O propósito dessa vivência é criar esse espaço seguro, esse lugar seguro, esse espaço terapêutico e simbólico. E vocês todos fiquem à vontade, gostaria que vocês tenham espaço e se sintam à vontade para esse espaço de vocês, para voz, para falar, para trocar, para perguntar, né? E inspirado nessa semana, nessa jornada da Semana Santa, que se iniciou então no Domingo de Ramos, né? Foi domingo passado. E que aí no decorrer dos dias nós temos todos os dias santos, né? Tivemos a Quinta-feira Santa. Nessa quinta-feira foi a cerimônia dos lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, e também houve a última ceia, né? Última ceia de Jesus com os discípulos, onde ele ali também leva as angústias dele, né? Então, pensando nessa jornada da Semana Santa, que nos convida aí a atravessar os arquétipos de morte e de renascimento, né? A morte foi ontem, na sexta-feira da Paixão, onde Jesus foi crucificado, né? O dia de ontem. Então, trazendo isso para o nosso arquétipo, nosso Cristo interno, pensando o que que precisa morrer em nós para que venha renascer amanhã, né? Então, tem essa simbologia muito forte
né, que nós trazemos aí para esse trabalho. Então, como no caminho de Cristo, pensar também no caminho interno, numa jornada interna, né, o nosso caminho que nos direciona. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou convidá-los a se conectar com o seu eu interior e vamos perceber como que nós vamos chegando nesse encontro, né? Como que eu vou percebendo o meu corpo, sentimentos, pensamentos, se vem algum. Então a gente pode, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, quem não se sentir, quiser cerrar os olhos apenas ou ficar com os olhos abertos, fique à vontade. Eu vou convidá-los a ficarem à vontade, jeitinho. Sim, Maria, pode ficar à vontade, com os olhos abertos, do jeito que você sentir melhor, tá bom? Aqui a ideia é que vocês se sintam confortáveis, né? Se sintam confortáveis aí em tudo que precisar fazer, sentir de fazer, tá bom? A entrega é importante ao processo, então quando tiver meditação, às vezes vem aquela, né? Para quem tiver algum tipo de conflito, entrar nisso na meditação, pensa que aqui é o seu espaço, né? Não tem um olhando o outro, observando, não tem julgamento, não tem crítica, apenas sermos aqui e que cada um possa no final levar para si, né? Aquilo que encontrou dentro de si, que fez sentido, tá bom? E aqui é o momento de vocês. Então, agora eu vou ler o poema de abertura aqui, O Silêncio que Gera Vida. E aí vocês vão sentindo, né? Cada um do seu jeitinho, se sentem confortáveis aí onde vocês estiverem, vão se ajeitando o corpo. E vão percebendo como reverberam em vocês essas palavras. Respirando bem profundo, umas 3 respirações longas, lentamente também. No ventre do tempo, tudo silencia. Entre o último suspiro e o primeiro alvorecer repousa o mistério. Ali, onde a dor se fez noite, o amor prepara seu renascer. O que parece fim é apenas o começo. O que se cala gesta, permita-se descansar no espaço onde nada é exigido. Permita-se ser terra fértil. Tudo que morreu agora se transforma aí dentro de você. Neste silêncio sagrado, conecte-se com seu curador interno. A vida se reinventa e tudo recomeça. Então, convido vocês a se conectarem aí com os sentimentos que vêm aí dentro. Se vocês quiserem escrever no chat uma palavra que venha, que vocês queiram compartilhar, fiquem à vontade para abrir o áudio, para falar. A ideia é essa, é interagir, trocarmos. Muito bem, Bianca. Sensação de esperança. Quentinho, gostoso, Isa. Muito legal, muito bom. Maria. Sensação do sagrado interno. Muito bom, gente, muito bom. Vão sentindo como é que isso vai reverberando no corpo de vocês. Da cabeça aos pés. No externo, no interno. Vai se permitindo sentir, percebendo que o corpo quer falar através do sentir. Vai percebendo se vem alguma inspiração. Vai dando espaço para esse vazio se manifestar.
Muito bom. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa primeira vivência, né? Como atividade terapêutica, o sepultamento dos velhos eus. Então nós teremos aí 25 minutos mais ou menos para a gente desenvolver. Eu também vou fazer aqui, eu estou com o meu caderno, então nós vamos fazer juntos, né? E vamos lá. A escrita terapêutica é deixar vir esse sentimento que foi aflorando, esse pensamento, essa percepção do corpo. Vocês vão observar tudo isso através do poema que foi lido, né? Vai deixando reverberar, vai entrando nessa sintonia da jornada da Semana Santa, né? Desse Cristo interno. E aí eu vou deixar aqui, vou escrever aqui no chat para vocês a pergunta, que é para vocês refletirem e deixar desenrolar a partir daí, então, essa escrita terapêutica, a escrita que cura, né? Que vai trazer. Essa cura não sou eu só trago as ferramentas, a cura interna. Nós mesmos nos curamos internamente, nós temos ferramentas que nós podemos acessar. Então, a pergunta é: o que precisa morrer dentro de mim para que a vida floresça? Tá bom? E aí, vamos ter aí 25 minutinhos para poder desenrolar, desenvolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar aqui. Eu vou estar aqui também fazendo o meu exercício, mas pode mandar mensagem aqui no chat que eu respondo, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar uma música. Vai entrando em sintonia. Vai entrando em sintonia, então, e percebendo. Aí você vai percebendo como reverbera essa pergunta, né? Que precisa morrer dentro de mim para que a vida floresça. O que eu preciso deixar ir? O que eu preciso desapegar? Se você quiser implementar, incrementar aí a sua escrita terapêutica, coloca o porquê, coloca desde quando você percebe isso, né? Que esse velho eu precisa morrer, que esse velho eu tem aí que eu não preciso mais, que foi importante para mim até aqui, mas que eu não preciso mais, para que minha vida possa florescer. Quando nós esvaziamos um espaço em nós, esse espaço ele fica livre para ser preenchido por um novo, né? Então, se eu vou lá e arrumo meu guarda-roupa, tiro coisas de lá, com certeza vão chegar coisas novas. Então, se eu mexo em uma caixa velha, antiga, de coisas antigas, que não me servem mais, mas que de repente servem para outras pessoas, e eu faço uma doação, ou até mesmo de limpeza, de coisas que não servem para mim e para ninguém mais também. Então, jogo. A gente vai renovando os espaços, né? Então, nós vamos renovando os lugares, mas isso não é só no externo. Tudo que nós fazemos no externo também reverbera lá dentro da gente. Então, observando aí o que precisa deixar ir, o que eu preciso deixar ir, deixar morrer dentro de mim. Vamos lá. Muito bem, já deu nosso tempo aqui. E aí eu gostaria de que quem quiser compartilhar, se vocês vão participar, né? Colocar aí o que eu preciso deixar ir para que o novo floresça, né? Vamos lá, se tem a vontade para falar, se quiser abrir a câmera, quiser mandar, fica à vontade. Bianca, deixar de ser preguiçosa. Preciso olhar para essa preguiça, se é uma preguiça realmente, se é uma procrastinação aí com essa preguiça, né? Porque preguiça não dá vontade de fazer nada, mas tudo bem. E amanhã eu vou fazer, né? Porque hoje é sábado, amanhã é feriado, então eu não preciso fazer nada. Eu posso me aproveitar do meu tempo fazendo coisas que eu gosto, inclusive ficar deitada, ficar fazendo nada, assistindo, né? Sem obrigações, principalmente quando nós temos rotinas muito puxadas, muito corridas. Então, quando sobra um espaço para descanso,
Muitas vezes nós podemos olhar para isso como preguiça, já num olhar de julgamento, de crítica, né? E na verdade nós temos esse direito, né, de descansar também. Então, analisa direitinho o que que você escreveu, né? Se isso realmente é algo que você precisa deixar para trás, porque ele se repete muitas vezes, tem te prejudicado, ou é algo que você aproveita a sua folga e aí você se cobra porque você não está fazendo aquele mundo de coisa que você faz no dia a dia, né? Então, olha para isso, tá bom? A Maria escreve aqui é, críticas, muitas críticas severas, né? Então, como que são essas críticas, Maria? Olhar para isso, eu sempre convido a olhar para a nossa ancestralidade, olhar para as nossas referências, para a nossa família, e ver se esse é um comportamento padrão, se é um comportamento que alguém da família também traz, né? De julgamento, de criticar. Porque nós aprendemos muitas coisas e às vezes nós adotamos padrões de comportamentos que não são nossos, mas nós aprendemos e carregamos como uma forma de honrar, como uma forma de pertencer, como uma forma de até mesmo de nos proteger, né? Então olhar para isso com carinho, tá bom? Vamos olhando aí, gente. Quem mais? A Isa coloca aqui raiva. Eu me irrito fácil. Tudo bem, vamos olhar para essa irritação. É muito importante isso que você traz aí, Isa, porque a gente precisa olhar para as nossas emoções e perceber até que ponto, né? Porque as emoções são todas bem-vindas, elas servem para nos proteger, né? E para nos direcionar na vida, mas até que ponto, né? Quando eu sinto raiva por qualquer coisa, como que é essa raiva? É algo que eu falo, que eu me expresso, raiva que eu guardo, é algo que eu guardo, é algo que eu sinto no meu corpo, né? Como que é essa raiva? Eu preciso me cuidar, porque quando você traz, eu entendo que é algo que você já está olhando e que você percebe que você precisa cuidar dela, né? Que você precisa olhar para controlar, talvez para se organizar melhor. Vamos lá, o que mais que tem aí? A Júlia, ela traz aqui inveja. Nossa, Júlia, parabéns. Parabéns pela coragem, né? Porque muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, quando fala de inveja, fala, não tenho, não tenho. E inveja é um sentimento também, é uma emoção também, né? Inclusive, no Divertidamente 2 ela vem ali complementando as demais emoções que viam antes, né? Então, olhar para isso, porque a inveja, ela precisa ser um pontinho, um pedacinho, que ela seria mais ou menos eu olhar para alguma área da minha vida e enxergar em uma outra pessoa que seja uma inspiração para mim, algo que eu posso melhorar, me inspirar e falar, poxa, eu posso ser boa, eu posso ser melhor, eu posso me desenvolver nisso também, como sequência, né? Por exemplo, eu sou da área da saúde, então tudo que é da área da saúde pode ser benéfico para mim também. Então, mas não precisa ser igual, né? Essa inveja ela se torna nociva quando eu quero viver a vida daquela pessoa, de outra pessoa, e isso não é legal, né? Isso não é saudável. É interessante a gente olhar e pensar, poxa, despertou uma coisinha, olhei ali, deu uma dorzinha aqui dentro, porque eu sei que eu preciso melhorar. Então, o que que eu preciso fazer? Como que eu me inspiro, né? Mas se isso me causa algo negativo, porque a gente sente quando tem uma equivalência negativa aqui dentro da gente, e fala, nossa, mas isso aqui não é bom. Então, a gente olha para isso com carinho, com amorosidade e fala, peraí, vamos organizar aqui que tem alguma coisa errada, né? Então, olhar para inspirações. Inspirações são bem-vindas, tá bom? É isso. É isso, muito legal que vocês estão acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, desse primeiro encontro, né? E vamos continuar então aqui, né? Na nossa jornada, fazer uma meditação guiada. Vou colocar uma música aqui. Eu vou convidá-los a respirar profundamente de novo. Se acomodem, fiquem de uma maneira confortável para vocês, né? Olhos abertos, fechados, mas se estiver aberto, olha na direção que você está olhando para frente, tá bom? Fixa em algum ponto na frente. Essa visualização vamos chamar de a caverna do velho Will. Baseada aí na simbologia arquetípica da caverna como útero espiritual, né, de Jung Campbell. Convido você a respirar profundamente 3 vezes, bem grandão.
inflando e contraindo aí o seu peito aqui bem cheio. Vai observando o seu corpo, deixando a sua atenção percorrer cada parte. Os pés, as pernas, as coxas, quadris, a barriga, as costas, peito, tórax, os braços, cabeça, passando como se fosse um scanner, observando se tem algum incômodo. Agora eu convido vocês a imaginarem uma estrada. Aí onde vocês estão, abrindo a porta de casa, ou da onde vocês estão, enxergando a rua, seguindo ela no sentido à direita, e essa rua ela se transforma numa estrada. Você consegue olhar lá longe, mas não vê o fim. E aí você começa a caminhada, observando aos redores, e percebe que as casas, as construções vão ficando para trás e vai entrando um novo cenário, um cenário com mato, com vazio, com gramas. E logo à frente você imagina um caminho à sua esquerda, onde você adentra, que é uma trilha. E essa trilha, você começa a caminhar e percebe que você está entrando numa floresta. Uma floresta robusta, linda, com sons dos animais, com sons de pássaros. Você vai observando essa trilha e continua caminhando e observando essas árvores, esses matos. Vai percebendo se aparece algum animal. Você vai caminhando, você passa por uma poça, tem um lago à sua frente, muito pequeno, com uma água límpida, transparente, e no fundo tem uma chave. E aí você pode, se você se sentir à vontade, entrar nessa poça, se abaixar, tocar nessa chave, pegá-la nas suas mãos, olhar para ela, perceber como essa chave, saindo desse pequeno lago, dessa poça limpa, e continua andando. Se você não conseguir entrar na poça, não tem problema, você pode dar a volta por ela e continua andando na trilha dessa floresta. Vamos ver onde vai chegar. Você vai andando, sentindo o cheiro, sentindo o chão, seus pés tocarem o chão. E você observa à sua frente uma caverna. Você adentra essa caverna aos poucos, vai observando que ela vai clareando conforme você vai se acostumando com o ambiente interno. E tem um altar no fundo dessa caverna. Nesse altar, você entrega tudo o que você precisa deixar. Mas tem uma caixa dourada, bonita, um baú, onde você vai abrir com essa chave que você encontrou. Então você abre esse baú e ali você vai depositando tudo que você precisa deixar lá. Os julgamentos, as críticas, a inveja, a raiva, as crenças que te limitam, relações que não servem mais. E vai depositando e sentindo o seu corpo ficando leve, cada vez mais leve. Então você pode, se terminou de deixar o que você precisava, fechar esse baú, trancá-lo com a chave, levar essa chave com você. E aí você vai saindo dessa caverna, voltando pelo caminho, pela trilha. Você passa pelo lago, vai voltando para a estrada e as casas vão voltando, as construções, e você enxerga o seu portão, a sua porta.
e entra novamente e se encontra onde você está nesse momento. Então você faz uma respiração bem profunda, sentindo o seu corpo. Sentindo o seu corpo, deixando liberar toda a tensão. Vai se percebendo como que você encontra nesse momento. Vai respirando profundo e lentamente, liberando peso. Vai percebendo o seu corpo, como é que vem as sensações nele. E aí você pode repetir em voz alta ou em pensamento: eu deixo ir o que não me serve mais. Eu acolho a nova vida que me chama. Eu vou deixar essas frases aqui também no chat, tá bom? E é isso. E agora nós encerramos então o nosso evento. Gostaria de deixar aqui uma frase que é muito interessante, tá? Que ela vem de um livro, eu não estou com ele aqui, mas é um livro que chama Mulheres que Correm com Lobos, que é da Clarice Pinkola Estes. Né? Então é um livro bastante legal. Eu tenho um grupo também onde nós trabalhamos aí os arquétipos, né, dos contos que tem nesse livro. Mas enfim, eu trouxe aqui uma frase para compor aí nesse nosso encontro, que é: não podemos viver à margem da vida esperando que ela nos chame de volta. Precisamos renascer muitas vezes. Então, esse evento aqui é para esse renascimento, mas lembrando que todo dia, quando a gente acorda, é um renascimento, né? A gente tem um novo ciclo, uma nova possibilidade de fazer diferente. Aniversário, uma vez por ano, a gente também renova um ciclo. É Natal, é Ano Novo, cada dia a gente está renovando os ciclos. Então, levar com a gente que a vida está sempre nos chamando de volta, né? Para renascer, para se reinventar, né? Para fazer diferente. Então, que você sinta aí no seu coração esse renovo, essa diferença, que você possa levar com você alguma simbologia interna e algo que você sinta, que carregue com você, que sempre que você sentir, você se lembre desse momento que nós estamos vivendo aqui. E aí eu vou deixar uma passagem da Bíblia no Evangelho de João 20, o versículo 1. E no primeiro dia da semana, antes que o sol nascesse, a pedra foi removida. Então, lembrando, né, que é isso, a gente pode... Na Bíblia, ela é um livro maravilhoso, que ela traz muitas referências para a gente, como se fosse um manual, a gente pensar na nossa vida também, né, e repensar em tudo aquilo que a gente faz. Então, essa pedra está sendo removida, e aí o sol nasce, né, renasce novamente. Então, é isso. Que essas palavras possam acolher aí, que faça sentido para vocês. Agora, a gente vai para o nosso ritual final, né, que é acolher a nova vida. Pedir para que vocês trouxessem algum objeto, né, um objeto simbólico, ou uma vela representando então essa nova vida. Vou pedir para vocês colocarem e levantar próximo da câmera, né, e respirar com as frases de consagração e trazendo tudo isso que nós vivemos essa noite para esse momento agora, para a gente fechar, encerrar, dizendo: eu permito que a luz renasça em mim, que a esperança se acenda, que o amor me guie a partir de agora. E aí nós vamos encerrar, e aí o encerramento vem através de um poema, Renascer. A pedra foi retirada. Dentro de mim, algo despertou. Não sou mais a mesma. Sou a mesma alma, com uma nova luz. O que parece fim era portal. O que parecia dor era semente. Hoje eu renasço. Silenciosa, luminosa, inteira. E é isso. E aí, uma frase do Carl Rogers. O curioso paradoxo é que, quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. Então nós olhamos aqui para os nossos arquétipos internos, tudo aquilo que a gente quer deixar morrer, que a gente quer deixar para trás, que já não serve mais, né? Para que a gente possa receber o novo, que é amanhã. Então lembrando sempre que a pedra foi removida e o caminho está livre. Então é só seguirmos. Eu agradeço infinitamente cada um de vocês que esteve aqui comigo, né? Juntando aí, vivendo aqui a nossa egrégora, montando e criando a nossa egrégora. Agradeço. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade também para falar como é que vocês saem
dessa vivência, né? Como é que vocês acharam, a perspectiva de vocês, o que vocês, a realidade também. Então, trazendo aí, pode ser uma palavra no chat, vou ouvir com muito carinho. Depois eu vou enviar para vocês um forms, tá bom? Com intenções assim para outros cursos e também para saber o que eu posso melhorar nesse encontro e o que vocês gostaram, o que eu posso fazer diferente. E é isso, é um caminho aberto aqui para que a gente possa criar muitos outros momentos como esse de troca, de aprendizado, que eu me alegro muito, que eu aprendo muito, que essa troca ela é rica, né, para nós todos aqui, tá bom? Então agradeço, desejo uma ótima noite, uma ótima Páscoa para todas vocês aí, para todos vocês, que Cristo interno renasça todos os dias, a cada dia, sempre trazendo e renovando a esperança, o amor, o serviço e o olhar ao outro. Não só ao outro, primeiro a nós, né? Então, olhar a nós, o outro e ao mundo. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.